95. Pensando no aniversário do coral, pensando sermos povo de Deus, então hoje vamos falar sobre um convite a louvar o Senhor, que inclusive é o próprio título sugerido aí pela edição, no Salmo 95. Você que pode, coloque-se em pé. Eu queria que você soltasse bem a sua voz, porque, embora os microfones estejam abertos, se você ler muito baixinho, quem está em casa não pode ouvir a sua voz. Então, solte bem a sua voz. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Podem sentar. Nós já oramos aqui no final dos cânticos espirituais e oramos para a nossa meditação, oramos para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito bem. Às vezes gosto de divulgar os bons pratos que a minha esposa faz. E entre aqueles que mais tocam o meu aguçado paladar, estão o arroz feito no forno e o pato no arroz. Vocês precisam provar, é coisa deliciosa. Tudo que nós gostamos de compartilhar também. Tudo aquilo que mexe com a gente gosta de externar. É ruim quando a pessoa faz em casa, faz o vídeo e manda para a gente só vê a imagem, aí não fica muito bom. Mas é muito gostoso compartilhar, nós gostamos disso. Pensando de uma forma mais geral, o simples fato de sabermos que, enquanto nós temos muita fartura em nossa casa, existem pessoas que não têm acesso a um emprego, e não é passar fome porque são preguiçosos, mas porque não têm acesso mesmo a empregos. Em alguns locais do Brasil, tão surrados e oprimidos por autoridades, essas pessoas não têm nem o que comer. O desejo do nosso coração é retirar de sobre eles esse jugo imposto por autoridades opressoras, para que elas possam também obter o seu emprego e receber o seu salário, e assim ter pelo menos a dignidade da alimentação para a sua vida. O Salmo 95, ele retrata algo muito parecido, é o anseio que o salmista tem, e com isso, então, ele deseja que todos que estão lhe ouvindo façam o mesmo, que é louvar ao Senhor. Esse Salmo 95, ele pode ser também considerado um salmo histórico, pois ele retrata assuntos relacionados diretamente ao livro do Êxodo e depois Números. Ele pode ser dividido, e eu vou fazê-lo em 3 partes. Primeiro, os versículos 1, 2
e depois o 6, a parte A, é um convite a louvar, a adorar o Senhor. Depois, a segunda parte, os versículos 3, 4, 5, 6b e 7a, ele apresenta os motivos para se louvar ao Senhor. Depois, a terceira parte, os versículos 2a, 7b e até o versículo 11, é um alerta para uma vida coerente diante daquilo que se expressa louvando e se vive no dia a dia. A primeira parte, então, que é um convite para louvar a Deus, ela está dentro dos versículos 1, 2, depois primeira parte do versículo 6, a gente encontra aqui algumas expressões que são dignas da gente observar e trazer para o nosso coração. Eu queria que você mergulhasse nesse salmo comigo, e é claro que eu não tenho habilidades para entrar no seu coração, o máximo que eu poderia ter, e ainda assim não tenho tão bem, é a facilidade de mexer com a sua emoção. Mas, na verdade, se você mergulhar no texto, submisso ao Espírito Santo, Ele agirá na sua vida para o enriquecimento da sua vida espiritual. E o salmista começa dizendo, vinde. Essa expressão vinde é algo que manifesta um anseio, é algo que é como se ele tivesse descoberto algo tão maravilhoso, tão especial, que ele chama para vir, para ver, para experimentar. Como eu fui criado na zona rural, e aqui quem já conhece a zona rural sabe disso, normalmente no galinheiro de minha mãe, normalmente era quase que um galinheiro a céu aberto, porque a maioria ficava solto o tempo todo, mas o chefe, o líder, que era o galo, ele tinha algo muito interessante, que ele ia ciscando e de repente ele encontrava o alimento, ele descobria o alimento e ele chamava as galinhas ou os pintinhos ou os franguinhos para que viessem alimentar, e aquele chamar insistente. Aqui é mais intenso. Aqui é algo conhecido, ele descobriu algo, e ele está dizendo, vinde. E aí ele diz, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. E o versículo 6, a parte A, vinde, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor. Aqui é algo muito mais do que simplesmente você cantar louvores. Se você ver aqui, ele está dizendo, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, e esse com júbilo aqui, ele está expressado de uma maneira muito intensa nos versículos, na palavra seguinte, celebremos o rochedo da nossa salvação, e depois vitoriemo-lo no versículo 2 com salmos. Celebrar é muito mais do que simplesmente você louvar. Algumas edições chegam a dizer assim, façam barulho, é algo com vigor, não é algo morrendo, não é algo com sono, não é algo mais ou menos, eu tenho que cantar, mas é algo que mexe, que inflama a alma. Celebrar ao Senhor é cantar com alegria, não é cantar alto, porque nem todo mundo canta no mesmo tom, na mesma intensidade, mas é cantar com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma motivação diante de Deus. O nosso louvor, ele deve ser um louvor que vem de dentro do nosso coração, deve ser aquilo que vem de dentro da nossa alma. Eu me lembro que talvez as minhas orações mais
complexas da minha vida e de mais experiência com o Senhor foram aquelas orações em que dificilmente eu conseguia expressar, falar, e apenas a alma conversava com Deus. E isso não é só uma questão minha, é sua também. O louvor tem que ser algo que vem do coração, mas que vem com alegria. Você tem que falar daquilo que você crê, daquilo que realmente você quer, daquilo que você realmente conhece. Certa feita, 2 homens na praça, um vendendo coisas que não eram originais, e o outro pregador das Escrituras, pregador do Evangelho. Aquele que vendia coisas que não eram originais, vendia sempre. E aquele que pregava, ninguém se convertia. E certa feita, aquele pregador chegou para o vendedor e disse: eu não consigo entender. Eu falo de coisas maravilhosas, verdadeiras, reais, ninguém acredita em mim, e você fala de coisas mentirosas, e as pessoas acreditam e compram. Ele disse: é porque eu falo de coisas mentirosas, como se cresce naquilo que eu estou falando. Mas você fala de coisas maravilhosas, como se não cresce naquilo. O nosso louvor tem que expressar aquilo que realmente as pessoas, ao ver-me louvar ao Senhor, tem que saber que eu creio naquilo que eu estou cantando. É por isso que nem qualquer música deve ser cantada, porque tem que ser algo do vigor. E aí ele vai dizer aqui: cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E aqui ele está falando o seguinte: há uma visão ampla daquilo que o Senhor tem para a redenção, porque o apóstolo Paulo associa depois rocha ao Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus, a rocha contida aqui no Antigo Testamento. Saiamos ao seu encontro. A ideia é, o exército vai para a batalha, e lá, depois de vencer a guerra, ele retorna trazendo todos os despojos, homens vigorosos, homens que devem ser honrados. E todas as autoridades saem ao seu encontro, até fora da cidade, para recebê-los como alguém que realmente tem poder, autoridade e ganhou a guerra. E depois retornam para dentro da cidade. E aqui é a mesma ideia. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande rei acima de todas as coisas. Então por isso saiamos ao seu encontro com ações de graças e celebremos com vigor a sua vitória e os seus atributos. Vamos para o versículo 6. Que é mais do que simplesmente cantar, envolve adorar. Adorar é diferente de cantar. Você pode cantar sem adorar. A adoração, ela requer não apenas expressões, mas também ações. E por isso ele diz: prostremo-nos. Este ato de prostrar aqui me leva para Apocalipse 4. João tem uma visão, ele vê ali um grande trono branco, e ali no trono os atributos de Deus sendo revelados ou manifestados ali. Ele vê ao redor do trono 24 tronos, com 24 anciãos assentados no trono e com coroas na cabeça, representando os 12 patriarcas, a igreja do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, a igreja do Novo Testamento, ou seja, a grande igreja do Senhor, a única igreja do Senhor. Mas acontece que na hora da adoração, do louvor, diz o texto que eles tiram as suas coroas e depositam aos pés do trono. É esta a ideia de louvor e adoração. É isso que nós precisamos estar cantando aqui, com esse mesmo espírito, com vigor, com alegria, mas dizendo: reconhecemos que tudo é do Senhor.
tudo é do Senhor. É isso que ele convida a todos ali, aqueles adoradores, e agora o Senhor nos convida aqui também a este louvor, a esta adoração. A segunda parte agora não é mais a questão de um convite, mas ele apresenta os motivos para o louvor, e para isto nós temos então os versículos 3, 4, 5, 6b a 7a. Veja bem, o versículo 5 começa com uma conclusão explicativa, ou melhor, uma conjunção explicativa. Por quê? Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei. Por isso nós precisamos celebrar com vigor, adorar, prostrar, cantar, exaltar, porque Ele é o grande Deus supremo que reina soberano. Um Deus soberano, grande rei. Não é uma questão de ser um rei comparado aos outros reis, mas é o rei que domina sobre todas as coisas. E aí ele diz assim, ele é o grande rei acima de todos os deuses. Olha só o versículo 3. Eu preciso parar aqui um pouquinho para que entendamos o que significa deuses. Na verdade, a palavra deuses usada no Antigo Testamento, e Jesus usou isso também em João 14:34, para dizer, vocês aceitam que o próprio Deus chamou as autoridades de deuses, agora eu falo que sou Deus e vocês estão brigando comigo? Mas veja bem, a questão Deus, no Antigo Testamento, o nome para Deus é Elohim. E o nome aqui, para a tradução de deuses, é Elim. E a expressão é muito parecida, mas nunca usada Elim para Deus. E Elim, ou deuses, também pode ser traduzido como os poderosos. Os poderosos. Veja comigo, por favor, Jó 29:1. Jó 29:1, nós encontraremos uma expressão que, na verdade, a tradução aqui é Salmo 29:1. A tradução aqui, ela vai dizer de forma, a nossa tradução um pouquinho diferente, porque ela diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Em outra tradução tributai ao Senhor, ó poderosos. E em outra tradução também pode ser usado, tributai ao Senhor, vós deuses. Se você vai para o Salmo 82, o versículo 1, você também encontra o mesmo termo usado, que diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E no versículo 6, eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E aqui a expressão usada como deuses tanto pode significar aquele amontoado de ídolos, principalmente usado como mitologia do Antigo Oriente, para falar sobre os deuses, os ídolos ali presentes. Pode também estar se referindo ao ajuntamento de seres celestiais, inclusive os que desobedeceram, porque Deus também exerce domínio sobre eles. É só você olhar quando Acabe está buscando a orientação de forma errada, um espírito, Deus fala, quem irá lá e enganará, e um espírito mentiroso diz, eu irei. Esse espírito mentiroso, é claro que não é um anjo do Senhor, é um anjo demônio,
que está debaixo da autoridade do Senhor. Quando Jó é registrado, o livro de Jó, diz que houve uma reunião no céu, e aí Deus disse, ali se ajuntaram anjos e demônios, e Deus disse, observaste meu servo Jó, e aí o Satanás fala, mas é claro, mas Satanás estava ali no meio, então também pode ser usado para esses anjos, principalmente para os anjos adoradores, mas também pode ser usado para juízes e governantes ou governadores, que Deus estabeleceu com autoridade sobre o povo para governar, gerenciar teocraticamente, ou seja, como o governo de Deus sobre o povo. Independentemente aqui do que se refere, o Senhor reina sobre todos os juízes. Ou seja, o Senhor reina sobre todos os deuses, sobre todos os anjos, sobre todos os ídolos. Não importa quem se levante, o Senhor governa sobre eles. É por isso que você e eu temos que adorar esse Deus. Nós temos o Deus das Escrituras, nós temos o Deus soberano, nós temos o Deus que governa sobre toda a força que pode existir na face da terra. Esse Deus que nós estamos aqui cultuando agora, tem que ser cultuado com alegria, com temor, com tremor, mas com muita alegria, com muito júbilo, porque esse Deus é o Deus grande, acima de todas as coisas, é o Rei que reina sobre todas as forças espirituais ou autoridades humanas. Este é o nosso Deus. Versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas do monte lhe pertencem. Versículo 5, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Presta atenção. Ele reina sobre todas as autoridades possíveis no mundo, tanto físico como espiritual, mas ele também detém autoridade primeiro, sobre as profundezas da terra. Isso quer dizer que onde a ciência não consegue entrar, onde o homem não pode mexer e fica buscando descobrir, o Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor detém essa autoridade, não só das profundezas da terra, mas os montes, as alturas dos montes. Aquele lugar que muitos morrem para chegar lá. Deus tem autoridade, aquilo pertence ao Senhor. O mar é dele, pois ele o fez. Obra de suas mãos, a terra toda, os continentes, não só o mar como a terra. Então ele fala as profundezas da terra, os altos dos montes, o mar e a terra seca. Tudo pertence ao Senhor. Olha só o que nós temos em Jó 38, 16. Jó 38, 16, ele vai falando com a gente a respeito daquilo que nós não podemos tocar, Deus toca. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? É a pergunta feita a Jó, uma vez que ele estava questionando a ação de Deus, e o próprio Deus pergunta para Jó: você pode entrar nos mananciais do mar? Pode percorrer o mais profundo do abismo? Jeremias 31, 37. Jeremias 31, 37, agora fala e trata a respeito da terra. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: é impossível ao homem sondar, medir os céus
e sondar os fundamentos da terra. Mas agora há algo mais profundo, que Jó 11:7 nos chama. Porque não é só as obras de Deus que não podem ser sondadas. E ele diz: porventura desvendarás os arcanos, e aqui é os mistérios de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo, deveria mexer com o nosso coração, deveria fazer o nosso coração tremer diante de um poder como este. Quando nós abrimos a boca para cantar, seja aqui da frente, seja aí do banco, quando eu abro a boca para pregar, quando você abre a boca para pregar, quando eu me dirijo a Ele chamando-o de Pai, eu não posso perder esta visão. Eu não consigo desvendar os mistérios de Deus. Eu não posso penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso, e muitas vezes nós começamos a questionar o Senhor, porque nós achamos que as coisas não estão certas. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? É por isso que o salmista, o apóstolo Paulo disse: ó, a profundidade da riqueza. Diante do plano da redenção, eu me rendo. Diante da grandeza do Todo-Poderoso, eu me rendo. Eu me rendo diante desse Deus majestoso, glorioso, poderoso, que domina as autoridades constituídas, tanto as físicas como as espirituais, que domina as profundezas da terra, que domina os altos do monte, que domina os mares e que domina todos os continentes. Este é o nosso Senhor, é aquele que nós nos colocamos para adorar. Mas o versículo 6 ainda diz mais, os versículos 6b, 7a. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja bem, Ele não só tem a autoridade sobre todas as autoridades deste mundo, Ele não só tem autoridade sobre as profundezas da terra, ou as alturas dos montes, o mar e os continentes, mas Ele tem autoridade sobre a nossa vida como homens, como seres humanos. Mas aqui há um tratado especial, porque Ele diz o seguinte: venham, adorem ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Esse Deus todo-poderoso que deve ser cultuado, adorado, magnificado com todo o vigor da minha alma. Esse Deus que domina sobre todas as coisas e que nada foge ao seu controle. Esse Deus que pega o presidente da república, coloca, tira, e coloca de novo, e tira, e coloca outro, e Ele tem autoridade para fazer isso, que exerce domínio sobre os maiores corruptos do Brasil. Esse Deus que exerce domínio sobre os piores homens do mundo. Esse Deus que tem autoridade para conceber, gestar, nascer, viver e morrer. Esse Deus que domina tudo que há em todo lugar, seja o menor criado ou o maior criado. Esse Deus que tem domínio naquilo que nós não dominamos. Esse Deus não só tem essa autoridade toda, essa glória toda, essa majestade toda, mas esse Deus, Ele nos fez suas ovelhas. O termo aqui de ovelhas é um tratado carinhoso, não é um tratado em que você recebe o que você merece. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação, e o pregador dizia o seguinte: precisamos entender que o Senhor nos manda não amar o mundo. Ele disse: há uma diferença muito grande em fazer coisas e amar coisas. Ele disse: eu posso não beber bebida alcoólica, mas amar bebida alcoólica.
Eu posso não usar drogas, mas amar drogas. E a ordem é: não use, não beba. A ordem é: não ame. Tem a ver com o coração, tem a ver com a motivação, tem a ver com a minha natureza transformada, tem a ver com o meu coração voltado para o Senhor, tem a ver com aquele que se assenta no meu coração, fazendo dele o seu trono, tem a ver com o que ele move em mim, e a partir de então eu vou querer fazer a vontade do Senhor. É este Deus que move o meu coração e que zela por mim. Sabe, havia algo muito especial naqueles homens que maldosamente são chamados de os puritanos, como se fossem uma linguagem de fariseu. Mas esses homens amavam tanto o Senhor, que alguns deles escreveram, e os escritos deles são quase que vivos para a gente. Eu estava ouvindo uma frase de um, e ele disse: quanto mais eu me santifico, mais triste eu fico de tanta sujeira que eu vejo em mim mesmo. Porque Deus começa a revelar, não é o santarrão que não faz coisas, mas é o imperfeito que você é, que eu sou. Meu coração quer fazer. Já ouvi de conversas em certo lugar, em certo tempo, de alguém que confidenciou de que um parente jovem que nasceu na igreja, viveu na igreja, dizia o seguinte: como que é ir lá para a balada, como que é fazer parte dessa turma, beber, e eu tenho tanta vontade de ver como é que é. Está vendo só? Mas não é ele, nós somos assim. Quantas vezes já pensou mal do outro? Quantas vezes você já pensa coisa errada? Quantas vezes tem que refrear o seu coração? E você e eu somos condenados sem Jesus pelo nosso coração, e não simplesmente pelo que fazemos, porque o Senhor sonda os corações. E Ele está nos chamando então justamente nessa questão: olhe para isso, adore ao Senhor. Ele lhe trata como ovelha, Ele cuida, Ele pega, Ele cuida da ferida, Ele tosa também, e de vez em quando aquela rebeldezinha Ele dá uma varada para trazer de volta. Ele coloca cercas. É por isso que o autor aos Hebreus chegou a dizer o seguinte: se nós não recebemos a disciplina do Senhor, é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos, porque Deus disciplina a todo filho, a quem ama. Olha só que maravilha, esse Deus que governa é o seu pastor. E você pode dizer como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quase que eu falei assim: posso ouvir um amém? Perceberam bem os motivos? Temos motivo suficiente para vivermos em adoração constante perante o Senhor. Não só uma adoração e louvor constante, mas com júbilo perante o Senhor. E aí então ele encerra, apontando para nós os versículos 7b até o final, um alerta, nos alertando sobre a necessidade de coerência daquilo que confessamos verbalmente com aquilo que nós vivemos. E para isso ele cita o exemplo aqui do povo de Israel. Ele vai dizer ali, quando estava em Meribá, no dia de Massá no deserto, e ali foi algo que eles começaram de novo reclamar de Deus e de Moisés. E o Moisés então deu a ordem para que fosse tirada a água da rocha. A questão ali não é um clamor a Deus por não ter água, mas é murmuração perante Moisés e Deus.
A grande questão ali é justamente você se levantar contra Deus, porque você não está gostando daquilo que Deus está te dando e prefere viver no mundo aquilo que a carnalidade te dá e o próprio diabo te dá. E os versículos 8 e 9 diz: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Ele está tratando aqui algumas coisas importantes. Primeiro, quando ouvides a minha voz. Toda vez que você ler a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Toda vez que alguém pregar perto de você, você está ouvindo a voz de Deus, desde que a pregação seja a palavra de Deus. E ele diz: cuidado, não seja um religioso. Seja alguém que expresse com júbilo, com alegria, perante o Senhor, toda adoração, porque Ele é esse Deus que tem sido adorado. Mas também, quando você ouvir a sua voz, obedeça. Não faça como fizeram anteriormente. E não endureçais o coração. Para você entender aqui qual o significado do coração, nós vamos para Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que ele está dizendo aqui é que o coração é o símbolo de toda motivação para tudo que você faz. Se você guardar o coração, automaticamente você também guardará a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pensamentos, as suas mãos, os seus pés, o seu corpo todo. E aí, ele diz agora, não apenas um exemplo de rebeldia, mas ele aponta para o perigo do juízo. Ele fala: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que ele está dizendo aqui é que se você tem uma adoração, e se eu tenho uma adoração, um louvor de boca para fora, isso não impressiona Deus. Pode impressionar quem me ouve, mas não impressiona o Senhor. Por mais bonito que eu cante, que eu pregue, que eu fale, que me vista, tudo isso será em vão, se o meu coração não estiver coerente com aquilo que eu estou adorando e louvando o meu Senhor. Versículo 2, retornando aqui: saiam do seu encontro com ações de graça. Ações de graça. A palavra ações de graça é mais do que simplesmente agradecer. É ser verdadeiro e ter uma conduta de gratidão, uma postura diante daquilo que me é colocado, e dizer: eu não posso viver assim, porque o meu coração é agradecido por aquilo que Deus me fez. Eu não posso deixar a vontade do meu coração, quando a vontade do meu coração está contrária à vontade de Deus, eu não posso deixar que ela impere, porque o que Deus fez comigo ao me salvar, sendo Ele o autoexistente, o todo-poderoso. Você é convidado a louvar o Senhor. E aí eu encerro com as seguintes expressões: quem conhece o Senhor, louva o Senhor. Quem conhece o Senhor, louva o Senhor. Mas só que tem uma coisa: para você conhecer o Senhor, você precisa ler a palavra do Senhor. Tem que falar com você. Você não vai conhecer aquele com quem você não conversa, não ouve. Se você sozinho falar, pode orar a vida inteira, você não vai conhecer o Senhor. Então você tem que deixar Deus falar com você, no seu coração. Tem que deixar Deus agir no seu coração através da leitura das Escrituras Sagradas, para você conhecer o Senhor. Quem é o Senhor?
E conhecendo o Senhor, você conhece a você mesmo. E conhecendo a você mesmo, sabendo que Ele lhe salvou, não resta outra coisa a não ser quedar-se aos pés dEle em adoração. Só que quem conhece o Senhor não apenas louva o Senhor, mas quem conhece o Senhor, ele anseia, deseja que também outros o conheçam e também o louvem. É preciso transmitir isto. E eu lhe pergunto, quantas pessoas se convidou para vir ao templo hoje para adorar o Senhor? Lembrou de alguém? Convidou alguém? Chamou alguém? Por que não? Se você vinha para adorar o Todo-Poderoso, que manda nas autoridades todas, que domina as profundezas da terra, que domina o mar, que domina os montes, que domina o mar, que domina os continentes, que domina o ser humano, por que nós não queremos dizer para os outros, venham, vamos adorar o nosso Deus? Os feitos do Senhor no decorrer da história são suficientes para que o nosso coração seja vigoroso no louvor e na adoração. E que aprendamos a cantar prestando atenção no que estamos cantando. Porque às vezes cantamos e a nossa mente dá uma fugida de vez em quando. Só a misericórdia do Senhor, só a graça dele. Mas Deus tem feito o suficiente. Ele não precisa fazer mais nada para ser Deus. Ele já fez para que e revelou a nós toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua glória. Deus conhece o nosso coração e sabe como é a nossa vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, em casa, no trabalho, na escola, no lazer, no ônibus, dirigindo, carona, os namorados namorando, os casados casando. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. E o meu desejo é que você e eu, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe o nosso coração aqui na noite, para que possamos viver mais para a glória dEle, ter mais deleite no Senhor. Avivamento é isso. Avivamento não é você ficar trocando de carro todo ano, não é você comprar uma casa nova, não é você comprar roupa nova, não é você comer uma pizza, não é você comer um lanche, não é você viajar. Avivamento não é você receber o pagamento das suas contas como Deus provedor. Avivamento é você, independentemente de tudo que você está recebendo, você ter anseio pelo Senhor, ter sede pelo Senhor, querer o Senhor, e tudo no Senhor. Por mais que você já tenha ouvido, aquilo entrar como novo no seu coração. E aí você vai pensar, isto é um cântico novo. A letra continua a mesma. A letra continua a mesma. Mas a motivação para aquela letra é nova, é viva, é aqui e é agora. Eu lhe convido, a partir de agora, que a sua vida seja uma vida de louvor vigoroso diante do Senhor. E que você cante com alegria. Não importa se você canta desentoado, se é o seu melhor, é isso que Deus quer. Você não pode cantar no coral, infelizmente, porque aí exige vozes diferenciadas. Talvez você não pode conduzir aqui, porque também fica mais difícil. Mas aí de onde você e eu podemos nos juntar numa dupla aí de desentoados e cantarmos à vontade, desde que seja o melhor do nosso coração. Mas cante com alegria. Louve ao Senhor com alegria. E que a sua vida seja sempre para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar.